Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma arte muito linda. Eu fiz para um tio meu, chamado Ziza. Essa arte, ela é maravilhosa, ela ficou incrível, ficou muito bem feita. Eu fiquei extremamente insegura para fazer ela, então vou contar um pouquinho de como foi fazer essa arte. Um certo dia, o meu tio querido, o Ziza, ele pediu que eu fizesse um desenho para ele colocar na parede do bar dele, lá no Kai Jack. Na hora eu imaginei que não seria complicado, então eu aceitei. Eu sabia que na arte teria ele, os netos dele em destaque. Ele enviou uma foto, dele com os netos dele para eu usar como referência. Ele tirou uma foto justamente para isso e eu já imaginava que seria difícil porque ele queria o estilo realista. Gente, eu não sou muito boa com estilo realista, mas ele queria. Aí a coisa complicou ainda mais quando ele falou que ele queria de background. Ele queria colocar a capa e a contracapa do álbum Test for Echo do Rush. Esse aqui, olha. Meu, eu nunca tinha feito nada assim nesse nível de complexidade. Mas eu fiquei confusa na hora, né? Porque são 3 personagens que ele queria no desenho. Uma família, como colocar essa família dentro desse cenário? Ele queria que trocasse as roupas das crianças. Ele queria que trocasse a roupa do Noah e a roupa da bebê, a Luna, pra ficar mais a ver assim com a arte, né? Com o estilo. Eu aceitei fazer um trabalho muito complexo. Isso me deixou com uma ansiedade e insegurança gigantescos, né? Esse desenho, ele seria impresso e seria preso na parede. Então isso me deixou com mais ansiedade ainda, né? Porque eu fiquei com medo de que todo mundo ia lá olhar e ia falar: esse desenho tá feio. Então eu fiquei com medo, na verdade. Mas vamos que vamos, né? Aí, pra começar, eu resolvi fazer uma montagem com a foto que o Ziz enviou e a imagem do álbum Test for Echo. Eu recortei as antenas da contracapa, a estátua de pedra da parte frontal. Depois eu cortei o meu tio e os netinhos dele da foto. Juntei tudo numa foto só, para ter uma noção de como ficaria, além de assim ter a aprovação dele pro projeto, porque assim ficaria mais fácil de ele me explicar o que ele estava querendo na realidade. E assim nasceu essa referência. Agora era só transformar tudo aquilo em desenho. Só isso! Você pensou que eu teria apelado para a inteligência artificial? Lógico que eu apelei para a inteligência artificial, eu estava desesperada, apavorada. Eu estava com um complexo de impostor. Sim, eu tentei pela IA, só que as IAs naquela época, nem faz tanto tempo assim, não eram tão boas quanto as de agora. Além de que os prompts eram bem mais complicados. Então, não cheguei a nenhum resultado satisfatório. Acabei desistindo das IAs e fui com a cara e com a coragem na arte digital com meu querido e amado Photoshop. Que Photoshop nos ajude. Bom, vamos lá. Eu comecei com o assunto principal, claro, né? Os personagens da foto. O Ziza, o Noah e a Luna. Eu misturei as cores e formas com os pincéis de ponta dura e depois abusei da ferramenta borrar para misturar os tons. Foram várias tentativas e erros e nunca parecia ficar perfeito. Foi quando eu percebi que não adiantava eu me preocupar tanto com detalhes, já que essa arte, ela seria muito grande, que teria muitas informações além disso. O que eu via em zoom máximo não seria visto pelas pessoas que estivessem vendo a arte pronta por outra perspectiva. Aí dessa forma, todos aqueles rabiscos e riscos e cores fariam sentido. Eu mudei as roupas das crianças primeiro pelo Photoshop usando montagem. Gente, eu aprendi a fazer montagem com o Photoshop e, vivo disso. No Ziza, eu mantive a camiseta do bar, Kai Jack, mas eu coloquei uma calça jeans escura. Para o garoto, o Noah, pensei em um visual mais descolado, bem rock and roll, com uma calça jeans, tênis de cadarços vermelhos, camiseta preta básica e uma jaquetinha de couro maravilhosa. Para o bebê em seus braços, a pequena Luna, pensei em um macacão feito para bebê mesmo. Eu não tenho muita criatividade para roupa de bebê desse tamanhinho, mas eu mudei a cor para minha cor favorita, ficou roxo. E coloquei ainda uma estampa da Kuromi, porque a Kuromi é fofa demais. Esse foi o resultado dos personagens em versão desenho realista. Eu sinceramente gostei bastante. É a primeira vez que
que eu faça um trabalho como esse, se for levar isso em consideração, ficou perfeito. Próximo desafio. O background, a capa do álbum do Rush. Foi complicado, mas foi divertido. Eu voltei pro Photoshop, comecei com o céu, depois pintei camadas com pincel de nuvens nas cores branco e cinza. Eu não lembro mais qual foi o pincel de textura que eu usei pra fazer o chão. Eu perdi os pincéis por causa de um bug que teve no Photoshop e eu tive que desinstalar e acabei não salvando a pasta com as minhas organizações. Eu não perdi os pincéis, mas eu perdi a organização deles, então ficou muito difícil agora de eu achar qual foi os pincéis que eu usei pra fazer toda essa arte. A estátua de pedra foi a parte mais divertida de fazer, pois usei vários desses pincéis de textura. Ela ficou linda, eu amei fazer as sombras e as luzes nas pontas das pedras. Um pouco antes de eu começar todo esse processo, eu já tinha reparado que tinha esses pontinhos coloridos do lado direito da estátua, que eram pessoas escalando. A estátua era mesmo imensa. Como será que ela foi construída? O Ziza fez questão de que esses escaladores estivessem presentes no desenho, mas foi divertido desenhar eles. Foi como se fizesse pontinhos e suas cordinhas, porque esse desenho tem a mesma ideia da distância e perspectiva. Não importa se eles têm muitos detalhes, porque a olho nu nós não conseguíamos ver os detalhes de qualquer jeito. Então não precisava fazer muitos detalhes. A neve nos pés da estátua ficou linda com esses tons de azuis. E ainda me ajudava a mover a estátua sem modificar muito o desenho. Fiquei satisfeitíssima com o resultado. Depois da estátua, as antenas. Elas deram muito trabalho, mas felizmente eu pude copiar e colar algumas delas, só diminuindo o tamanho e o ângulo para parecerem distantes umas da outra. Aí, para finalizar, depois de eu ter colocado os personagens no background tudo junto, fiz a harmonização na arte como um todo, coloquei sombras e luzes, imaginando de onde estava vindo a luz. E voilá! Todo esse trabalho feito com qualidade máxima para ser imprimido em larga escala. Bom, o resultado me surpreendeu. Depois, quando vi essa arte, depois de ela ter sido impressa e colocada lá no bar, eu fiquei tão orgulhosa que aí passou todo aquele medo que eu tava, porque eu tava com medo até de ver a arte impressa e falar assim, nossa, nada a ver, não era isso que eu queria. Mas ficou lindo e eu tô muito satisfeita e o Ziza também ficou muito feliz. Então, é isso, gente. O que vocês acharam da arte?